aqui na CBN Campinas, contando um pouquinho da história, né? Começando lá em 1997, né? Esse movimento para não só fazer o serviço de restauração do Rio Atibaia, de toda a região da área de proteção ambiental ali da região de Souza de Joaquim Egídio, mas também um trabalho de conscientização para angariar mais adeptos e também ter mais pessoas para ajudar, né, nesse importante movimento de retomada do Rio Atibaia. Interessante que a gente teve, na verdade, a partir de 2014, realmente, a importância desse manancial, que até então, vamos lá, a gente não discutia muito. Eram discussões mais colocadas para a Secretaria de Meio Ambiente, de Audiências Públicas, a própria Congeapa, mas a gente não tinha esse tamanho que é a importância de uma discussão mais pública mesmo, envolvendo outros setores. A partir da crise hídrica de 2014, que começou lá em 2013 ainda, mas a partir dali a gente começou a ter muito mais consciência e muito mais preocupação com o Rio Atibaia. Lembro em determinado momento, lá de 2014, na crise hídrica, que mal se conseguia captar água do Rio Atibaia para abastecer a cidade de Campinas. Campinas passou por rodízios. Determinadas áreas recebiam, outras não, em alguns dias. E a Sanasa precisando fazer até a troca, né, de muitos equipamentos para conseguir ter o tratamento da água que vinha com muita dificuldade. Quando tinha uma chuva, devia parar. Era aquela coisa, aquele paradoxo, né? Não estava chovendo e com isso o fio d'água estava bem complicado, e quando vinha uma chuva um pouco maior, a gente achava, agora vai resolver essa situação. E a gente não conseguia resolver, não. Ela tinha que parar porque vinha aí todo o lodo, toda a sujeira, né, ao longo do Rio Atibaia, e era preciso parar a captação momentaneamente para conseguir depois fazer voltar, né, a ter a captação de água e fazer esse reservatório, fazer o abastecimento. A partir dali a gente conseguiu ter um pouquinho mais de consciência com esse meio ambiente, porque não adianta só o sistema Cantareira, que é quem joga essa água para o Rio Atibaia aqui. Por exemplo, o Cantareira hoje ainda está em estado de alerta, que abaixo de 40%, ele entra automaticamente no estado de alerta. E hoje estamos com o sistema Cantareira, que joga água para o Rio Atibaia para abastecer Campinas, com 32,5% da capacidade de volume operacional. Está baixo, está muito baixo. Mas hoje o Cantareira tem outras situações, há outras questões de manobras, né, para a gente conseguir a água aqui para nossa região. Lembrando, Cantareira não só dá água para o PCJ, né, para a região de Campinas como um todo, mas também para a Grande São Paulo. Bom, restabelecido o contato com Zé Carlos Perdigão, agora vamos por telefone. Presidente do Jaguatibá, José Carlos Perdigão, o senhor estava lembrando desse histórico, e eu coloquei alguns pontos importantes também do movimento, nesse trabalho de conscientização, de conseguir colocar como prioridade a questão da área de proteção ambiental aí da região de Souzas e Joaquim Egídio. Exatamente. Desde o início, o trabalho foi mostrar para a população a importância do Rio Atibaia, naturalmente, mas juntamente a importância desse território que viria a ser a nossa unidade de conservação, a APA de Campinas. E uma unidade de conservação, ela é regulamentada pelos benefícios que ela pode trazer para toda a população. A gente chama de atributos culturais, arquitetônicos, históricos e ambientais. No caso do meio ambiente, é fundamental que essa região, que tem hoje uma área de mais de 22.300 campos de futebol, 22.300 hectares, a gente está em busca de quantificar qual o volume de água que ela pode contribuir para o Rio Atibaia se Campinas fizer a lição de casa. O que seria a lição de casa? A legislação federal fala que as áreas de preservação permanente
que são as áreas ao lado das nascentes, ao longo dos ribeirões, rios, tem que ter a proteção da mata. Então, as áreas de preservação permanente, somadas às áreas de reserva legal são 20% das propriedades rurais, também tem que ter cobertura florestal. Somada a reserva legal com áreas de preservação permanente, a gente atinge praticamente 10 mil campos de futebol. Não são números absolutos, mas são números próximos, que a grande pergunta é, se restaurarmos o que a lei exige, aproximadamente 10 mil campos de futebol, qual é o aumento da contribuição hídrica que o território da APA pode dar para o Rio Atibaia? E aí, não seria só para beneficiar Campinas, parte da região metropolitana também seria beneficiada. Campinas teria que só fazer um ponto de captação mais abaixo, aqui perto da região de Três Pontes. Então, nós temos uma dependência do sistema Cantareira. Isso ficou explícito em 2014, quando, para não deixar de abastecer a cidade de São Paulo, foi cortada a água de abastecimento aqui da nossa região, e nós temos a única alternativa de diminuir a dependência do sistema Cantareira é fazer a lição de casa na APA de Campinas. E José Carlos Perdigão, nessa lição de casa, que a gente fala realmente, a gente discutiu muito lá de 2014 para sempre, a outorga do sistema Cantareira, o envio de mais água aqui para a nossa região. Essa outorga aconteceu, houve o aumento, né, de quanto é liberado de água do Cantareira para a bacia do PCJ, mas de qualquer maneira, se o Cantareira seca, não tem água para enviar, então é obrigado a liberar 10 metros cúbicos por segundo, mas se não tiver água lá, acabou, não tem mais o que fazer. O que precisa ser feito realmente é cuidar das nascentes, ter aí uma proteção maior nessa área que já é a APA, já se fala disso, a área de proteção ambiental. Mas o que a gente vê hoje também, eu não sei se é uma preocupação para o senhor, é uma expansão também dessa área da imobiliária até dentro de Sousas e Joaquim Egídio. Isso é uma preocupação? Sem dúvida. Por isso, a gente acha que não pode morrer esse movimento Reviva o Rio Atibaia e restauração da nossa área de proteção ambiental da APA de Campinas. Se todo mundo tiver consciente, tiver massa crítica para entender que é uma unidade de conservação essa nossa APA, porque tem benefícios para todos da região, para a população da região, e a legislação admite isso, o proprietário rural não vai poder lotear as áreas rurais. Tem um módulo fiscal, 20 mil metros, que é o mínimo do parcelamento do solo. Por quê? Se virar vários núcleos, várias vilas dentro da APA, vai impermeabilizando o solo, vai entupindo as nascentes e vai diminuindo o potencial de contribuição do Rio Atibaia. Você imagina, nós temos uma região capaz de nos ajudar e vamos trabalhar no sentido de diminuir essa ajuda, impermeabilizando e soterrando as nossas nascentes? Não tem lógica. A legislação diz, proprietário rural, você não pode parcelar o solo em pequenos lotes. O proprietário vê como uma limitação do seu ganho. Mas nós precisamos, e um dos parceiros nossos, que é a Embrapa Meio Ambiente, já trabalha com um conceito de aumento da rentabilidade do proprietário, em unidades de conservação principalmente, pelo aumento da sua área restaurada. Então, hoje tem mecanismos como o pagamento pelo carbono, que é retido pelas matas. Isso é muito importante, pode vir a contribuir com uma renda para o proprietário. Outro fator importantíssimo para o proprietário rural, existe um potencial de armazenamento superficial de água, pequenas represinhas em suas propriedades. Temos também já iniciado pela Prefeitura de Campinas o pagamento por serviços ambientais.
nós precisamos acelerar o modo e o valor de remunerar o proprietário rural através de pagamentos de serviços ambientais. Então, sim, o proprietário rural numa unidade de conservação, ele tem algumas limitações no uso de solo, pelo benefício potencial para toda a população. Mas ele não pode ser esquecido, também precisa de incentivos para ter alguma rentabilidade, uma remuneração condizente com o seu potencial de produção de água. Se ele produz mais água, ele pode receber mais por pagamentos de serviços ambientais. E José Carlos Perdigão, agora falando sobre esse evento, voltando depois de tanto tempo por causa da pandemia, domingo tem aí uma ação dedicada à educação ambiental, algo para conscientizar e trazer mais pessoas, criançada, que pode acompanhar e já se tornar um agente no futuro, né? Exatamente. Um dos objetivos centrais é trabalhar com as crianças e a gente trabalha, mobiliza todas as faixas etárias. Então tem atividade para todas as idades. Nós vamos ter monitores para trabalhar com crianças pequenas, 7, 8, 10, 12 anos, tudo trabalhando com temas de meio ambiente para começar a entender a relação entre mata e disponibilidade de água. A gente entende que numa determinada região vai ter mais água se tiver mais mata. Se derrubar todas as suas matas, vai diminuir a sua água. Essa relação é importante e, dita de uma forma simples, pode mobilizar as pessoas. Nós vamos ter também 10 atividades prestando serviços de saúde. O posto de saúde de Souza vai estar presente aqui atendendo a população. Nós vamos ter um parqueata, que é tradicional no Reviva. O pessoal do Clube do Remo, nossos parceiros desde o primeiro Reviva, instalou uma ecobarreira. A gente vem coletando o lixo que boia, que vem boiando no rio. Esse lixo é coletado, colocado numa lona em praça pública, junto com um banner mostrando o tempo de decomposição de cada produto se jogado na natureza. É um escândalo. A gente sabe que o problema do rio é esgoto urbano, esgoto industrial, mas essa ação de ecobarreira e mostrar o lixo é para sensibilização da importância de estarmos atentos sobre a qualidade das águas. Vamos ter também distribuição de mudas nativas, vamos distribuir 1.500 mudas produzidas no viveiro de Jaguatibaia, que foi fundado aqui dentro da APA, mas depois recebemos um convite da Embrapa Meio Ambiente. Desde 2016, o nosso viveiro está dentro da Embrapa, uma parceira de pesquisa e produção de mudas. E vai ter também uma customização de vasos. As pessoas vão receber um vasinho de cerâmica com tinta para poder pintar do jeito que quiser, colocar nome, desenhar. E essa tinta seca rapidamente, o vaso é poroso, e aí recebe uma muda, planta essa mudinha e leva para casa. Vamos ter também um histórico de fotos aqui da região, fotos belíssimas, um histórico das ações da Jaguatibaia. A Jaguatibaia já viabilizou o plantio aqui, nós vamos mostrar propriedade por propriedade. São mais de 270 mil mudas já aqui no solo da APA que nós viabilizamos, mas isso ainda é pouco. Precisamos trabalhar com estímulos para que essa restauração se dê mais rapidamente. Não podemos ficar dependentes só do sistema Cantareira. Exatamente. Presidente José Carlos Perdigão, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. E neste domingo, então, das 9 às 2 da tarde, local Praça Beira Rio, no distrito de Souzas, esse evento sendo retomado pelo Reviva Rio Atibaia. Obrigado, viu, presidente? Obrigado pela oportunidade. Eu queria mais uma vez convidar as famílias para irem levar as crianças, jovens, adultos de todas as idades para um domingo alegre, festivo, onde a mensagem da questão ambiental vai estar presente e passada de uma forma simples, objetiva, para que a gente preserve e não se esqueça, vamos cuidar da nossa área de proteção ambiental, a APA de Campinas. Muito obrigado, são 10 horas e 59 minutos. CBN